Ok, o que nós temos aqui nessa nossa seção 3.3, né? Prospectiva estratégica e planejamento baseado em dados. O que nós vamos ver, na verdade? Ferramentas já consolidadas que servem para a gente analisar o futuro, né? De novo, não é um exercício de futurologia, né? Mas a gente tem ferramentas para tentar assim fazer um planejamento, né, um pouco mais apropriado, mais assertivo para os próximos passos, né? São ferramentas de uso disseminado em diversas áreas e que são plenamente aplicáveis na situação de cenários tecnológicos e de inovação, né? Então nós temos aqui três subseções, né? A arte de antecipar, é um título poético até, né? Nós vamos tratar de algumas metodologias de prospectiva estratégica aplicadas ao setor público, utilizadas na iniciativa privada, como eu disse, são ferramentas já consolidadas, mas que são apropriadas a serem aplicadas no contexto da nossa disciplina, tá? Permitindo a antecipação de cenários e tendências para melhor tomada de decisão governamental. A segunda subseção é a ciência de decidir, né? Planejamento orientado por dados. Nós passamos praticamente a disciplina inteira falando sobre isso, né? Você tomar decisão com evidências em dados, né? Para que essa decisão seja sempre mais assertiva. E agora nós vamos prospectar, ou seja, com base nos dados, prever, né? É, e isso para, né, que a gente possa, né, transformar informações em insights acionáveis para políticas públicas baseadas em evidências, né? E, por fim, ali na terceira subseção, nós temos a síntese virtuosa, ou seja, são três subtítulos aí bastante poéticos, né? É a integração entre a prospectiva estratégica, né, a arte de antecipar, e a análise de dados, a ciência de decidir, né, para desenvolvimento de uma governança adaptativa, né, aos cenários que são extremamente fluidos, né, no campo da inovação. A gente precisa ser capaz de responder às complexidades do mundo contemporâneo, né? Que não são poucas, né? É um cenário muito volátil, né? Fluido, complexo, né? Cheio de contradições, e a gente precisa entender um pouquinho, pelo menos, né? Termos ideia de que isso existe, né? Que pode nos ajudar, tá? Governando a incerteza, né? A sinergia entre prospectiva e dados. São duas abordagens, né? Para você desenhar o futuro, né? Então a gente sai assim, de navegando na complexidade, ou seja, crises climáticas, rupturas tecnológicas, instabilidades geopolíticas, tornar o planejamento linear o comum até então, o útil até então, né? Aquele que você tem dados passados, mais o presente, e aí você projeta o futuro. É algo obsoleto, né? Então, não funciona nesse cenário complexo, com tantas crises, com tantas rupturas, com tantas instabilidades, né? E aí nós temos a perspectiva estratégica, né, que explora futuros plausíveis e preferíveis através de métodos sistemáticos. Responde à pergunta: o que poderia ser daqui para frente? Não quer dizer que vai ser, né? O que poderia? E temos o planejamento baseado em dados, né, que utiliza estatísticas e modelagem preditiva para decisões fundamentadas. Esclarece o que é e o que provavelmente pode ser. É o que provavelmente será, né? A convergência dessas abordagens cria um ciclo virtuoso de aprendizado, né? Essa sinergia é fundamental para construir um estado adaptativo a esses desafios complexos, multifacetados do século XXI. Pois bem, a primeira abordagem, a arte de antecipar, metodologias de prospectiva estratégica. Novamente, eu trouxe aqui as mais utilizadas, né, em planejamento no setor público, né? A gente vai ver alguns exemplos assim que eu peguei de forma aleatória,
Mas a primeira delas é a Horizon Scanning, né? Que é uma varredura, né? Faz um monitoramento sistemático do ambiente para detectar sinais de mudança, né? Identifica tendências emergentes antes de que se tornem evidentes. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque depois nós vamos detalhar cada uma delas, tá? Construção de cenários, essa também é muito conhecida, né? Até a gente escuta muito, né, nos noticiários, né? Principalmente nos noticiários econômicos, né? Naqueles jornalistas mais voltados para a área econômica, os cenários futuros, né? Criação de narrativas plausíveis sobre futuros alternativos, né? E prepara os tomadores de decisão para diferentes trajetórias possíveis, né? Então, são cenários que a gente desenha e, dependendo da situação, um ou outro tende a se confirmar, né? Método Delphi, né? É um método multicritério, né? Muito utilizado nas ciências operacionais, né? Consulta interativa a especialista para convergir em visões, né? Compartilhadas. Reduz vieses e aproveita conhecimento distribuído de vários conhecedores, né? Vários detentores de conhecimento. E vamos ver também o backcasting, né? Definição do futuro desejado e mapeamento retroativo, ou seja, a gente diz, né, o que a gente deseja e faz um mapeamento de trás para frente, né? Como dizer assim, é o contrário. E aí, no caso do futuro, é de frente para trás, né? Retroativo até o presente. Identifica passos concretos para materializar aquela visão preferível que o gestor quer, né? O que a organização quer. Então, são esses quatro instrumentos aí que nós vamos dar uma olhada, né? Olha, pessoal, existe, ele serve mais ou menos para isso. Qual é o seu contexto? Você acha que vai poder utilizar? Se você precisar em determinada situação utilizar, você sabe que existe, e aí buscar ou o especialista ou se aprofundar no assunto, né? Para que você seja capaz de realmente utilizá-lo, cada um desses métodos tem a sua complexidade, né? A prospectiva no setor público não é adivinhação, mas disciplina rigorosa. Expande percepções sobre o futuro para decisões mais qualificadas no presente. Eu convivi muitos anos com planejamento e orçamento, então essas ferramentas eram muito comuns, né, para o meu meio, né, de atuação. O Horizon Scanning, né, a análise de tendências, né? Então, você tem aqui como base sinais fracos, né? Mapeamento sistemático de indicadores precoces de mudanças potenciais no horizonte. Ou seja, você enxergar aquilo que ninguém está vendo, mas que pode ser um grande divisor de águas no futuro, né? Eu costumo dar o exemplo da questão do meio artístico, né? Vou pegar cantores, né? Às vezes você passa no barzinho, aquele cantor, né? É, tá ali com o seu violãozinho, né? A sua viola tocando, alguns, algum tempo depois você vê que aquele cara explodiu de sucesso, né? Temos N exemplos aí na música popular brasileira, né? Na música sertaneja, então, né? Tem muitos, então assim, é só para a gente ter uma ideia. O cara chegou lá, viu aquele cara cantando, né? O caçador de talentos e tal, e eu vou investir nesse cara, não é? E geralmente as histórias são assim. O cara já tem alguns anos de estrada e tal, e aí chega aquele empresário, aquele padrinho, pá, investe, o cara explode, né? Ou seja, ele identificou, né, naquele oceano, aquele grãozinho de areia que iria realmente virar o diamante, né? Mas, enfim, eu estou fazendo assim essa analogia apenas para entender o que que é isso. Você faz uma varredura no horizonte, né? E verifica assim aquelas. Não o comum que todo mundo está vendo já é destaque, né? Então você vê as tendências emergentes, né? Identificação de forças disruptivas antes que se consolidem como mega tendências. Essa ferramenta é para isso, é para você se antecipar todo mundo. Que aí depois que já se tornou grande, né? Se tornou o sol, todo mundo já está vendo ali, já está usando, né? A questão é descobrir aquilo que é potencialmente promissor antes que todo mundo descubra. É uma caça de talentos. É para isso que serve a ferramenta, né? Para quê? Para você desenhar, no caso do setor público, políticas antecipatórias, né?
conversão de insights periféricos em diretrizes que preparam o governo para desafios futuros. Então, já começa a desenhar uma solução de um problema que está vindo com alta velocidade, né? E a gente no Brasil tem vários, né? Não precisamos raciocinar muito. Nós temos a questão do Brasil, nós temos essa questão orçamentária, desse engessamento orçamentário, dessa vinculação, que já se tornou farol, né? Mas a gente já falava disso no final dos anos 90, meados dos anos 90. Nós já comentávamos isso no meio técnico, né? Então tem 30 anos e nada foi feito. E agora o problema se tornou gigante. E daqui a pouco isso vai se tornar inadministrável, não gerenciável, né? A previdência é idem, né? Então, assim, tem problemas que a gente antecipadamente já começa a se debruçar sobre, e as vozes dos técnicos na época, ninguém dava atenção. Não, o crescimento econômico absorve isso tudo. E agora nós estamos vivendo aquilo que já alguns já previam naquela época, já existiam naqueles cenários futuros, né? Uma analogia que a gente podia fazer com esse Horizon Scan é, por exemplo, você colocar uma lupa, né? E você enxergar aquilo que está na periferia, aquele grãozinho minúsculo, né? Que vai lá na frente se tornar o grande problema, né? Tem casos aí, citar um aqui, por exemplo, sistema automatizado scan, utilizados pela ENAP para processamento de linguagem natural para monitorar políticas globais, né, periféricas, que pode haver já sinalizar cenários aí para nós aqui no Brasil, né? Isso, por exemplo, né, que a gente tem na literatura, é a antecipação dos debates sobre inteligência artificial explicável, já há algum tempo atrás, né, subsidiando diretrizes sobre o assunto, né? Então, já há alguns anos atrás, já se tinha essa noção da inteligência artificial explicável, né? Por conta de quê? Que já começava a ver na periferia, né, alguns né, iluminados no cenário internacional já comentando sobre o assunto. Uma referência internacional sobre o assunto é do Departamento, né, de Ciência do governo britânico, né, usado, né, ou pelo menos citado como benchmark global, né. Ele emitiu um relatório lá em 2016 sobre o futuro do envelhecimento da população em diversas partes do mundo, né? Então, assim, antecipou desafios demográficos e fiscais com uma década de antecedência, né? Então, assim, a citação é de 2016, mas o cenário era de 10 anos antes, né? Mas, enfim, é nesse sentido, você vasculhar o horizonte para você verificar, ver aquilo que ninguém está vendo, né? Antecipação é uma ferramenta de antecipação. Construção de cenários, né? Aquela outra ferramenta, né? Navegando em futuros alternativos. São alternativas mesmo que a gente cria, né? A metodologia de cenários não prevê o futuro, mas constrói narrativas coerentes sobre futuros possíveis, né? Esta abordagem permite testar estratégias contra diferentes realidades possíveis. A gente tem assim, por exemplo, na imprensa às vezes sai, né? Olha, o cenário pessimista é esse, o cenário otimista é esse, o cenário realista é aquele. Isso é muito comum, não é? Isso nada mais é do que construção de cenários, né? É uma técnica muito utilizada, tá? Origem lá nos anos 70 na Shell, né? Ou seja, começou na iniciativa privada. O PPA agora de 24, 27, né? Incorpora a sinalização, né? Identificando, há uma identificação de megatendências, né? De transição energética, envelhecimento populacional, transformação digital que a gente está vivendo, né? Ou seja, um desenho de cenário. São 8 grandes megatendências, se eu não me engano, né? Se não me falha a memória. Tem lá o caso do Recife Resiliente, né, que é uma cidade voltada para essa resiliência. Eu tirei isso do simpósio, inclusive, a aplicação em escala local para a preparação contra eventos climáticos extremos, né? Então, você desenha cenários. Se isso acontecer, se aquilo acontecer, qual é a atitude que a gente tem que tomar, né? E fundamentou investimento em infraestrutura, tanto verde,
né? E em sistemas de alerta à população, né? Então, existe exemplo. Eu estou colocando aqui algumas coisas, gente, que eu peguei como exemplo, assim, de forma aleatória, mas o Brasil está cheio de exemplos disso, né? De cenarização. Não é uma coisa nova, mas a questão é, como nós estamos falando de futuro, de tecnologia e inovação, olha, essas ferramentas aí são instrumentos que a gente pode utilizar para começar a pensar no futuro em relação ao que nós temos hoje, né? Aquele negócio, não é exercício de futurologia, a gente não tem como prever aquilo que não foi inventado, né? De repente acontece alguma coisa amanhã e muda completamente toda a perspectiva que a gente tem, né? A IA mesmo fez isso, né? Da noite para o dia, praticamente, mudou completamente o cenário, né? Em que vivemos. Identificação de incertezas, né? Mapeamento dos fatores com maior potencial de mudança. É para isso, né? Constrói-se narrativas, né? Desenvolvimento de cenários alternativos, como eu disse, né? Pessimista, otimista, realista, né? E por aí vai. Teste de robustez. Estratégias são avaliadas contra cada cenário para garantir flexibilidade adaptativa, né? Então, ou seja, você tem estratégias para cada cenário e de forma que você possa se adaptar conforme a situação vai evoluindo, né? Então, é um procedimento sistematizado. Não é algo assim simplista de se fazer, não. Faseado, tá? Tem toda uma estrutura lógica para se fazer isso. Então, ou seja, a ferramenta existe e pode ser utilizada. Agora, a arte de antecipar, né? Aliás, estamos nela ainda. Não, 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 eu pensei que já tinha adiantado. Nos dois últimos métodos, né? Tem o método Delphi, né? A convergência da expertise, né? É uma metodologia de 3 a 4 rodadas, às vezes mais, às vezes menos, depende do problema, da complexidade do problema que você está enfrentando, né? Então, 3, 4 rodadas de questionamentos anônimos com feedback entre etapas, buscando consenso, e geralmente se envolve ali 20 a 50 especialistas multidisciplinares. Isso não é regra fixa, tá, gente? Então, ou seja, você tem um problema, se a solução. Vamos colocar como exemplo um problema. Da mesma forma que você vai desenhar um cenário, você vai verificar quais são as possibilidades futuras, né, que você tem. E aí, esses especialistas, anonimamente, eles colocam, né, as suas perspectivas ali. E aí depois tem o coordenador disso, né? Vai lá, o mediador, recolhe tudo e depois distribui as informações de todos para todos novamente, tudo anonimamente. É uma forma de que cada um daqueles especialistas tome conhecimento do posicionamento de outros, tudo anonimamente. E aí ele possa refinar o seu posicionamento. E aí vão se fazendo rodadas até chegar a um consenso, né? O Observatório Brasil-África, lá em 2021, reuniu 45 especialistas e, depois de 4 rodadas, priorizaram 12 tecnologias de baixo custo para saneamento em regiões com escassez hídrica. É um exemplo que eu peguei lá na internet da aplicação do método Delphi. Se você entrar eu queria trazer alguma coisa para o setor público, né? Mas, assim, se você entrar na literatura, você vai ter muita coisa, né? Principalmente nas ciências operacionais. É, aplicando a metodologia Delphi, né? Eu, no doutorado, mesmo tive uma disciplina só sobre isso, tá? Resultados, né? É uma metodologia multicritério. Resultados direcionaram recursos, esse caso aqui do observatório, para unidades de dessalinização solar e sistema de reuso de águas, beneficiando milhares de pessoas. Ou seja, é uma técnica aplicada em um problema, né, uma política pública para solucionar. E aí a gente pode aplicar isso também para projetar futuro, né? O backcasting, do futuro ao presente, é o contrário, né? É de frente para trás. Metodologia que define primeiro a visão desejada. O que que a gente quer naquela política pública? O que que a gente quer? Como é que a gente quer chegar lá na frente? Né? Daqui 15, 30 anos, como é que a gente quer ser? Né? Depois mapeia de frente para trás, retroativamente, os marcos e ações necessárias para alcançar, para que você possa chegar no cume, né? Naquilo que você definiu. Um exemplo, meta de 100% de ônibus elétrico, já que falamos em ônibus elétrico aí em uma dessas sessões dos módulos. É,
Eu acho que Curitiba investe nisso, né? Está investindo, o Rio está com um projeto piloto, né? Tem São Paulo também, tem Campinas, quer dizer, tem uma infinidade aí com projetos pilotos, né? De implementação de ônibus elétricos. Meta de 100% de ônibus elétricos até 2040, por exemplo, com marcos de 30% até 2030 e 65% até 2035, para uma frota de 1.300 veículos. Tá? Implementação, fundo municipal, 180 milhões, vai ser necessário. Licitações com critérios ESG, progressivos, redução de 15% nas emissões a cada 2 anos. Infraestrutura de recarga em terminais com 40% de energia solar. Ou seja, você começa, ó, eu quero chegar em 2040 dessa forma. O que é que eu preciso ir fazendo daqui até lá? Qual é o investimento que eu tenho que ter? O que é que eu tenho que desenvolver? O que é que eu tenho que levar em consideração para atingir aquilo que eu quero? Outra metodologia, né? Outro método, outra técnica, né? Porque não podemos, né, falar que é um método que é uma coisa mais. É uma técnica dentro de um método, de uma metodologia de projetar. A ciência de decidir, aí sim, a outra abordagem, planejamento orientado por dados, né? Aí nós vamos ver aqui, né? Se a prospectiva mostra para onde ir, o planejamento baseado em dados oferece a bússola para navegar com precisão o caminho, né? Olha, a prospectiva diz para onde se deve ir, né, no futuro. E os dados vão dizer como você deve chegar lá, né? Dashboards, né? Interativos, isso é muito comum no meio organizacional, no meio corporativo, né? Painéis consolidam dados de múltiplas fontes, permitindo visualização territorial e temporal de indicadores. E isso permite tomar decisão, né? É, Indicadores de desempenho chave, né? Indicadores padrões chave, né? Ou indicadores de desempenho chave, tem várias terminologias. Em tempo real, monitoramento contínuo de indicadores chave de desempenho para ajustes rápidos, né, nas políticas públicas. Gestão territorializada, né? Identificação precisa de áreas com desempenho abaixo da média para alocação de estratégias e recursos, né? Então, a gente tem que levar em consideração esses aspectos. Tem por exemplo, o painel MG Dados, né? Eu acho que é esse o nome, né? Revolucionou a tomada de decisão governamental em Minas Gerais, tornando-a mais ágil, baseada em evidências, né? O caso MG Dados, né? Tem também SEI Dados, né? Que utiliza os dados de trâmite de documentos no sistema SEI para tomada de decisão, se eu não me engano. Então, tem assim, tem N exemplos, né? Como eu estou dizendo. Aqui a gente pega um apenas para ilustrar. Né? Integra centenas de indicadores sociais e econômicos, permitindo intervenções cirúrgicas em territórios prioritários. Né? Então, os dashboards servem para isso. Modelos preditivos para políticas sociais, algoritmos de machine learning, né? Já estamos entrando no mundo da IA, né? Identificam padrões para prever riscos sociais, por exemplo. Né? Rio Grande do Sul integra base de dados para identificar famílias em risco, economizando milhões de recursos emergenciais. Isso utilizando algoritmos de machine learning. Né? Salvador reduziu casos de abandono escolar e reincidência de vulnerabilidade em comunidades periféricas. Então, também tem na literatura aí, né, tratando sobre o assunto, algoritmos de machine learning servindo para isso, né? Previsões para você implementar políticas sociais. O Digital Twins, que a gente já falou, né? A simulação como ferramenta de planejamento, já vimos isso, né? São réplicas virtuais com dados georreferenciados, simulam cenários e políticas. Ou seja, você tem uma maquete virtual, né? Que permite que você testes diferentes cenários, né? E aí você verifica se aquilo realmente, qual é o resultado, qual é a economia de recursos, como é que aquilo pode ser viável ou não, se funciona, se não funciona, né? Ou seja, é uma maquete virtual dinâmica, né?
em vez de trabalhar com a realidade e os custos que isso tem, você trabalha com uma réplica virtual. Campinas otimizou rotas de ônibus, reduzindo o tempo de espera e consumo de combustível, né? São Paulo economizou usando simulações de manutenção preditiva e fluxo de passageiros em sistema de transporte público. Eu até concito a vocês, pessoal, procurar aí na sua cidade, na sua região, se não tem alguma coisa nesse sentido sendo implementado, sendo utilizado, né? Se não tiver na cidade, ou ter na capital do estado, ou ter no estado, o que que tem sobre isso. É interessante saber, né? E de repente você ter isso como um instrumento, né? Na mão, como algo que possa te ajudar, né? A simulação digital transforma o planejamento público de reativo para preventivo, né? Antecipadamente você já projeta o que você tem que fazer à frente, e isso no mundo da tecnologia, né, e da inovação, você ainda instrumentaliza, né, com machine learning, com IA regenerativa, né, generativa, né, com digital twins, né, e por aí vai. A síntese virtuosa, ou seja, integrando essas duas abordagens, a prospectiva e a baseada em dados, para uma governança adaptativa, que é o que a gente sempre está em busca no mundo complexo, né, atual. Então, você tem a prospectiva estratégica, cenários de longo prazo orientam quais dados devem ser monitorados. Então, olha, você tem a prospectiva integrando com dados. Olha, eu tenho isso aqui, a prospectiva minha é essa. O que que eu preciso de dados, quais dados eu tenho que monitorar para ter sucesso e adaptar para que eu chegue lá. Coleta em tempo real. Aí é questão de dados, né? Validam ou invalidam os cenários projetados. É um feedback constante, né? Eu desenho o cenário, por exemplo, identifico quais dados são necessários, esses dados são captados na realidade, e aí você verifica se o caminho traçado está sendo realmente seguido ou se está sendo desviado, né? Análise preditiva. Modelos testam respostas estratégicas nos cenários mais prováveis. Então, utiliza o dado mais com a definição estratégica e você vai fazendo essa análise preditiva. É algo dinâmico, né? Não é simplesmente faz lá e deixa na prateleira, né? E aí você chega à governança, você tem que gerenciar isso tudo, governança adaptativa, decisões ágeis baseadas na integração contínua de cenários e dados, né? Conforme a coisa vai evoluindo, você vai se adaptando e gerenciando. Olha, precisamos melhorar desse lado aqui porque está saindo fora da rota. Olha, precisamos então investir nesse caso aqui porque a situação está saindo de controle. Ah, então é nesse sentido, essas ferramentas servem para isso. Caso DF, né, 2021, lá na pandemia, né, integração de modelos epidemiológicos com dados hospitalares em tempo real, manteve ali já com o tempo, depois daquela crise inicial que tivemos, assim, que um descontrole praticamente generalizado no Brasil, né? Mas aí tivemos, então, manter a ocupação de UTIs abaixo de 80% durante o restante da pandemia, com a utilização de dados e de cenários, né? O pior cenário, o cenário provável e o melhor cenário, né? Os principais desafios para a implementação incluem silos de dados. De novo, voltamos ao mesmo problema que estamos falando até agora. A falta de integração desses dados, né? Entre órgãos. Déficit de competência é outra coisa, né? Pessoas capazes de fazer esse tipo de coisa. Né? Porque a gente está falando aqui de forma superficial para ilustrar para vocês. É uma disciplina de poucas horas, apenas para dizer, olha, a situação é essa, existe isso, né? Mas isso precisa realmente de especialista para poder saber tratar, né? Analista e resistência à experimentação. Ainda tem isso, né? Na cultura organizacional. Quando você fala assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que captar esse dado, tenho que fazer. Nossa, mais uma coisa para eu fazer, não é? Gente, eu sou servidor público há mais de 40 anos, conheço a história, né? Toda vez que aparece uma novidade, esse cara só está trazendo mais serviço. Eu não ganho mais para isso, né? A gente brinca assim para relaxar um pouco. Eu estou sozinho aqui gravando, né? Só eu e o computador, eu tenho que interagir com ele, para que depois isso interaja com vocês, né? Mas eu fico aqui imaginando se tivesse presencialmente. Conclusão: rumo a uma cultura de governança prospectiva, né? Visão integrada, nós já falamos isso, já vemos batendo
nessa tecla aí já há algum tempo. A união entre prospectiva e dados cria um repertório analítico robusto, né? Gestores públicos passam de reativos para construtores de futuros desejáveis, né? Não vai ficar só apagando incêndio, né? Experiências brasileiras, do PPA federal aos Digital Twins municipais, né? Capacidades estão sendo construídas, né? São alguns exemplos e tal, mas a gente espera que isso se universalize, né? De novo, eu acho que seria interessante vocês olharem para a cidade de vocês, para o estado, para a região, para ver se existe alguma coisa nesse sentido sendo feita, né? A implementação ocorre de forma desigual entre diferentes esferas do governo, sem dúvida. O governo federal tem sempre mais cacife, né? O estadual depois, os municípios, as capitais, depois os municípios acima de 100 mil habitantes, e os pequenos, coitados, né? É, a maioria não tem nem, como é que se diz, pessoal capacitado para poder ter conhecimento dessas ferramentas e abordar assuntos mais complexos, né? A série de empecilhos que tem, né? Mudança de mentalidade, transição do comando e controle, né? Administração clássica, para questionamentos e adaptações constantes. Governança adaptativa, né? Formação de líderes bilíngues em dados e visão estratégica, né? Que desafio, né? Só com com essa sessão aqui, a gente já consegue imaginar a complexidade e os desafios que a gente tem. A governança prospectiva não é apenas um pilar de eficiência, é fundamento de um governo mais resiliente e legítimo, adaptável às necessidades de uma sociedade em transformação cada vez mais veloz, né? Pois bem, pessoal, é isso, né? Vamos para para a próxima sessão do módulo. Muito obrigado a todos.